Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Cris, me apresentar um pouquinho. Algumas pessoas perguntaram qual foi o motivo, por que que viemos para o Japão. E eu achei legal me apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre mim e falar qual o motivo que nos trouxe ao Japão. Eu sou a Cristiane, tenho 30 anos. Sou da capital de São Paulo, sou casada com o Rafael, mãe do Bernardo, sou formada em engenheira química, atualmente não atuo como, né? Estou morando aqui no Japão, muitas coisas novas, tem até um videozinho que eu falo sobre como eu consegui o meu emprego aqui no Japão. E falando um pouquinho das minhas características, assim, da minha personalidade, eu sou uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito indecisa também. Então, coisas simples como escolher um prato de comida no restaurante para mim já é algo complexo, né? Porque eu sou muito indecisa, então o Rafa já terminou de comer e eu tô tentando escolher o meu prato ainda. Ou, sei lá, gosto de duas roupas, sempre fico naquela indecisão e demoro muito para escolher entre uma coisa e outra. Sou uma pessoa muito expressiva, então se eu estiver triste, vocês vão perceber que eu estou triste. Se eu estiver feliz, vocês vão perceber que eu estou feliz. Se eu estiver brava, vai dar pra ver que eu estou brava. Eu sou detalhista, então tudo que eu faço, eu procuro fazer nos mínimos detalhes. Aí entra um pouco do perfeccionismo, né? Que é uma coisa também que aos poucos eu tô entendendo a dose correta e o equilíbrio ali certinho para não virar um excesso. Como diz a minha psicóloga, tudo em excesso não é bom, né? O excesso ele é um problema. Então, o perfeccionismo acaba me fazendo, em algumas situações, perder muito tempo numa coisa que poderia ser mais prático. Essa questão do detalhe, de ser muito detalhista, tem a ver com a minha intensidade. Então, tudo que eu pego para fazer, eu sou muito intensa. Então, eu me entrego por inteira e eu quero que aquilo saia mais perfeito possível. Eu sou brava, gente. Eu sou muito brava. As pessoas falam, Cris, você é muito brava. E eu concordo, gente, eu sou muito brava. Principalmente se tratando das minhas coisas, da minha família, né? Do meu. Então eu acabo me tornando em situações bem bravas, assim, e eu concordo. Mas, em contrapartida, gente, eu sou muito amor, de verdade. Eu sou uma pessoa que tô aqui para um abraço, que tô aqui para acolher, que tô aqui para apoiar, dar algum suporte, né? Um ombro amigo para chorar. Se quiser desabafar comigo, é sem julgamento, tem um espaço aberto para isso. Muitas pessoas falam da minha garra, da minha determinação, da minha coragem, da força que eu tenho. Por um bom tempo, na verdade até pouco tempo atrás, eu não enxergava isso, eu não reconhecia isso em mim. Mas aí eu trago novamente a terapia, porque foi algo que me ajudou muito a evoluir. E hoje eu enxergo essas qualidades em mim. Muitas pessoas falam, né, sobre isso, falam da minha alegria. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa alegre, que eu sou uma pessoa feliz. Mas não tem só coisa boa, né, gente? Como eu já falei, eu sou brava, eu sou impaciente, não tenho muita paciência, gente, seja pra esperar, principalmente pra esperar. Então, eu sou aquela pessoa que quer as coisas pra ontem, sabe? Então, eu sou bem paciente, na verdade. Sou uma pessoa sistemática, principalmente com as minhas coisas, então, né? Hoje que eu tenho um filho, fica mais difícil para controlar isso, né? Porque meu filho vai querer mexer em tudo, vai querer bagunçar tudo. Mas antes de ter o Bernardo, nossa, eu era muito sistemática com as minhas coisas. Tava daquele jeito, vai usar, vai mexer, devolve daquele jeito. Mais ou menos assim. Então essa é a Cris, gente, um pouquinho aí da Cris. Falei bem breve, assim, algumas características que eu tenho
como personalidade. Agora eu vou falar como tudo começou, né? Tudo começou quando a minha mãe veio do Brasil aqui pro Japão com 19 aninhos. Minha mãe é brasileira, baiana, gente, e veio pra cá pro Japão quando ela tinha 19 anos, ali mais ou menos em 90, que era uma época que tava dando pra ganhar um dinheirinho legal aqui no Japão. E a minha mãe veio a trabalho, ela sambava aqui no Japão, né? Foi um período que o Brasil tava disseminando essa parte da cultura brasileira, do samba aqui no Japão, e a minha mãe veio pra sambar, pra fazer shows, e ela trabalhava numa casa noturna. Não era um prostíbulo, gente. Não era. Inclusive lá nem podia se relacionar com os clientes, era uma das regras, né? As pessoas que frequentavam, os rapazes, os homens que frequentavam, levavam suas mulheres. Então era realmente um momento de entretenimento, de alegria, de dança, de curtição mesmo. Sem, né, algumas outras coisas. Só que, como vocês bem perceberam, a minha mãe quebrou essa regra, não é mesmo? A minha mãe se envolveu, engravidou e eu nasci. Eu nasci no Brasil, nasci em São Paulo. E quando eu tinha 2 anos, a gente veio pra cá, pro Japão. Moramos aqui dos meus 2 aos 3 anos. E depois a gente voltou pro Brasil. Meu pai, japonês, sempre morou aqui, sempre ficou aqui, a gente no Brasil. E aí a gente ficou no Brasil. Quando eu tinha uns 7 anos, eu tava um pouco incomodada, porque ia pra escolinha, via os amiguinhos com pai, mãe, e eu comecei a questionar aquilo, né, pra minha mãe, e expus a minha vontade de estar com a minha mãe e com o meu pai, simultaneamente, e falei, mãe, eu quero ir embora pro Japão, já que o meu pai não vem, né, porque o meu pai não foi pro Brasil, gente. E a minha mãe falou, bom, a gente pode até ir, mas eu acho que você não vai se adaptar. A cultura é muito diferente, as pessoas são diferentes. E assim, gente, dos meus 3 anos aos 7, eu sempre vinha pro Japão, né? Tinha férias, tinha uma coisa, sempre vinha pra cá, o meu pai sempre ia ao Brasil. Mas é diferente, né? Quando você só vai a passeio e quando você vai pra morar. E eu falei, não, eu quero ir. Viemos pro Japão. E realmente, gente, aqui foi um choque muito grande. Embora a criança aprenda muito rápido, né? Se adaptar, a língua também. Mas, né, eu sentia falta da família no Brasil, né, dos meus primos, dos passeios pra Bahia. E aí chegou um momento que eu falei pra minha mãe, ai mãe, eu quero voltar pro Brasil. E aí também partiu de mim da gente voltar pro Brasil, e meu pai ficou aqui, e a gente voltou pro Brasil. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe se divorciou do meu pai. E quando eu fiz 13 anos, eu tinha acabado de fazer 13 anos, eu vim sozinha pro Japão. Sozinha, gente, com 13 anos. Foi a primeira vez que eu vim sozinha pra cá. E com 13 anos, eu já tava ali naquela fase, já entrando na adolescência, então o olhar é outro. Eu já vi o Japão com outros olhos. Eu falei, nossa, que lugar legal, né? Questão da segurança, tecnologia, até a própria qualidade de vida, embora eu não entendesse muito isso, mas eu já vi que aqui era muito diferente, né? A educação das pessoas. Mas eu vim só pra passar um período com meu pai, assim, não morar, só foi as férias. E aí, voltei pro Brasil. Só que aí fica aquele brilho nos olhos, né? Nossa, Japão é muito legal. E beleza. Terminei os estudos, me formei ali no colégio, casei antes de fazer a faculdade. Fiz a faculdade e aí, com 26 anos, em 2019, eu resolvi vir pra cá. Já era casada, conversei com o Rafa, eu tava passando por um período, um processo bem delicado de saúde, né, que a gente pode estar deixando para outro vídeo, talvez, porque já entra numa particularidade minha, né, de um processo que eu tava passando. E conversei com o Rafa, entramos no consenso e eu vim pra cá, até porque também o meu pai sempre morou aqui, tinha aquela questão
do vínculo com meu pai, né? Eu nunca tive. Sempre conversava, vinha pra cá, meu pai ia pro Brasil, mas, poxa, eu não conhecia o meu pai de fato, sabe? E aí aquela sensação de, recebo a ligação que meu pai faleceu. Claro que eu vou chorar, é o meu pai. Mas se você for olhar friamente, eu ia chorar por uma pessoa que eu nem conhecia, entende? Então, foi esse motivo que eu falei, putz, eu quero estar mais perto dele, eu quero saber quem é o meu pai. Quem é o meu pai no sentido de, ele acorda, ele faz o quê? Quais são os hábitos dele? Quais são os costumes dele? E eu não sabia o que era isso. E eu não estava afim de chorar pelo leite derramado. Então, vir pra cá seria muito bom pro período que eu estava passando, né, com problemas de saúde. E também seria muito terapêutico porque eu ia ter esse momento com meu pai que eu não tive. E que tinha um buraco ali na minha vida, né? Então eu vim, fiquei um período com meu pai, eu cheguei aqui em outubro de 2019, só que a pandemia começou no comecinho de 2020. Aqui no Japão, o primeiro caso foi em janeiro, e aí eu já comecei a ficar um pouco assim, porque o Rafa tava no Brasil, e eu falei, caramba, e agora? E aí, em fevereiro, final de fevereiro, quase março já, eu fui embora pro Brasil. Eu falei, pai, eu vou embora, tava com aquela incerteza, né, de se ia fechar tudo, se não ia, como que ia ser. E aí eu fui embora pro Brasil, eu engravidei, né? Eu voltei pro Brasil em março de 2020 e eu engravidei em maio de 2020. Então, as coisas mudaram muito, deram uma viravolta muito grande, né? Um detalhe. Quando eu vim pra cá em 2019, gente, eu não consigo ficar parada, tá? E outra característica minha, não consigo ficar parada, eu preciso estar trabalhando. E quando eu digo ficar parada, eu tô falando no sentido de ganhar dinheiro mesmo, gente. Eu preciso estar me sentindo útil, tá? Em muitas aspas aí, no sentido de ter um retorno financeiro. Então, eu não gosto de ficar dependendo, embora seja casada e eu entenda que tudo que é meu é do Rafa, tudo que é do Rafa é meu. Eu sinto essa necessidade de eu estar ganhando o meu próprio dinheiro, sabe? E é uma necessidade minha. Eu me sinto satisfeita, gente, por receber um salário em troca do meu esforço, do meu trabalho. Então, quando eu tava aqui, tinha mais ou menos uns 20 dias que eu tava aqui no Japão, falei pro meu pai, preciso trabalhar. Ele falou, não, mas você não precisa. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Eu tava morando com ele, então não tava tendo custos, né, com aluguel, nem nada. E aí fui atrás. E trabalhei, gente. Trabalhei num restaurante brasileiro, numa churrascaria, ali em Roppongi, em Tóquio. E vou até fazer uma propaganda aqui. Se chama Rio Grande Grill. É uma churrascaria bem ali em Roppongi, né? Eles têm outras unidades, mas eu trabalhei em Roppongi. E foi super legal, porque aí já me reacendeu mais ainda aquele brilho nos olhos de, olha como que o Japão é bom, a segurança de andar nas ruas, o poder de compra, né, que aqui a gente tem. Então, isso aflorou mais ainda a vontade de vir pro Japão. Beleza, voltei pro Brasil, foi o que eu falei, né, engravidei e tal. O Rafa também sempre teve vontade de vir pra cá, a gente sempre falava desde quando casamos, vamos uma vez pro Japão, ficar, sei lá, 3, 5 anos, então isso era um desejo nosso. Só que como eu engravidei, né, tive o Bernardo, isso meio que saiu um pouco do nosso radar ali, porque a gente falou, agora a prioridade é o nosso filho, vamos viver a nossa vida, a gente mudou. Antes do B nascer, a gente foi para São José dos Campos, que é interior de São Paulo. O B nasceu em São José dos Campos. E a gente ficou lá de dezembro de 2020 até agora, abril de 2023. A gente ficou quase 2 anos e meio lá em São José. E lá tava muito gostoso. É uma cidade muito gostosa, com uma qualidade de vida muito boa. Só que a gente queria mais, né? E aí foi quando começou a voltar aquela coisa do Japão, do Japão, do Japão. Até porque, gente, o que acontece? Aí entra o motivo da gente ter vindo pro Japão. Real motivo. Segurança. Apesar da gente estar no interior de São Paulo, uma cidade com uma qualidade de vida boa, inclusive ela é considerada no Brasil uma das melhores cidades para se viver por conta de segurança, qualidade de vida, nós fomos roubados. Em março de 2021, assim que o B nasceu, roubaram o nosso carro. E isso nos dá uma insegurança, assim, gigantesca. Te dá um sentimento de impotência muito grande. Então, esse já foi um alerta ali pra gente, putz, não tá legal, né?
Mas fomos vivendo, eu tava trabalhando, o Rafa também na área dele, o Rafa também é engenheiro, e fomos indo. Mas essa questão da insegurança tava incomodando bastante, né? Porque você trabalha, conquista essas coisas pra vir uma outra pessoa e tomar de você. E depois que tivemos o Bernardo também, tem a questão da educação, né? Da própria qualidade de vida. Então a gente começou a resgatar aquele desejo de vir pro Japão. E eu, como já conhecia aqui, sabia, né, que isso era possível aqui, a questão da segurança, da educação para o nosso filho, qualidade de vida. Então isso começou a voltar aquele desejo. E aí a gente resolveu em pouco tempo, a gente pegou e falou, quer saber, vamos pro Japão. Nos desfizemos de tudo, fomos atrás da documentação. Eu sou japonesa, né? Eu tenho passaporte japonês, então pra mim essa parte da burocracia não foi um problema. Eu a qualquer hora consigo estar entrando e saindo do Japão. E o B também, ele consegue, né? Porque ele também tem um passaporte japonês. E o Rafa, por ser casado comigo, que sou japonesa, o visto sai muito fácil, muito tranquilo. Dificilmente eles vão negar o visto. E aí foi isso, gente. A gente resolveu, foi atrás de tudo, nos desfizemos de tudo e viemos pro Japão. Não vou mentir, o processo ele é cansativo, ele é exaustivo, desgasta demais, sabe? Mas a gente tinha aquele objetivo em mente, vamos para um lugar onde vai proporcionar uma segurança melhor, uma qualidade de vida melhor pra gente e uma educação melhor para o nosso filho. É claro, gente, precisamos abrir mão da nossa família que ficou no Brasil, dos nossos amigos, de uma vida que a gente tinha no Brasil. A gente literalmente finalizou um livro, fechamos esse livro, que foi a nossa vida no Brasil, e viemos para o Japão, iniciamos um livro novo, uma história nova. E isso cansa, isso é cansativo. Não só para o físico, mas para o emocional, para o psicológico, porque é um processo muito complexo, né? Mas é uma coisa que eu falo, gente. A vida ela é feita de escolhas. A todo momento do seu dia você tá escolhendo. Desde a hora que você acorda. Você escolhe acordar às 6 horas da manhã ou acordar ao meio-dia. Você escolhe beber um copo d'água ou beber um copo de refrigerante. O tempo todo a gente está escolhendo, né? E uma coisa que eu falo, dificilmente, quando a gente faz uma escolha, a gente vai conseguir ficar com as duas coisas. Quando você escolhe, a grande maioria das vezes você vai precisar abrir mão do outro, da outra coisa, né? Da outra situação, da outra opção, e vai ter que seguir com a sua escolha. E nós escolhemos. Nós escolhemos iniciar uma vida nova num país novo, com tudo diferente. Nós escolhemos deixar a nossa família no Brasil, os nossos amigos. E essa escolha de deixar os nossos amigos, os nossos familiares, foi uma consequência da escolha de vir para o Japão, entende? Então a gente escolheu vir para o Japão e a gente precisou abrir mão da outra opção, que era os nossos amigos, familiares, a nossa vida, os lugares que a gente gostava de frequentar. E é isso, gente. Esses foram os motivos que nos levaram a vir para cá. Segurança, educação pro Bernardo e pra gente também, porque a gente vive num meio onde as pessoas são mais educadas, respeitosas, e qualidade de vida. Tem um outro ponto também, mas não é o principal, né? Que é a questão do meu pai estar morando aqui. Meu pai sempre morou aqui. E isso também seria legal para ele, ter um vínculo com o neto, que é o Bernardo, né, ter um vínculo com ele. E a gente achou importante também proporcionar esses momentos para eles, embora o meu pai more um pouquinho longe da gente, né, ele mora a cerca de umas 2 horas daqui, de carro, mas, querendo ou não, está mais próximo, dá para ali construir um certo vínculo. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido ao vídeo, espero que tenham gostado. Essa é a Cris, com muitos defeitos, mas também com algumas qualidades, assim como qualquer um, né? Todos nós temos defeitos? Temos, mas temos as nossas qualidades, somos únicos. E esses foram os motivos que nós levamos em consideração para vir embora para o Japão.
Então é isso. Obrigada.